Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Nosso programa Mulher em Vida no YouTube. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas, sugestões. Agora você pode ser membro do canal. Sua participação é muito importante. Papel e caneta na mão, porque hoje o assunto é muito importante. Vamos ter dicas preciosas. O assunto hoje, inteligência emocional. Bom, vamos identificar, ou vamos tentar identificar as nossas emoções e saber como lidar da melhor forma com elas. Em todas as áreas da nossa vida. Emocional, profissional, principalmente a financeira. Quem é que aqui, pelo menos uma vez na vida, não usou as emoções para fazer uma compra que não precisava, para gastar mais do que devia? Vamos entender um pouquinho desse assunto tão importante. Eu vou receber um especialista, um expert no assunto, Mike Freta, e a gente vai entender um pouquinho melhor desse assunto. Oi, que bom! Que bom tê-lo aqui, Mike Freta. Vamos falar desse assunto tão importante, nesse momento tão difícil que estamos passando, com tudo que aconteceu, e aí as emoções já estão lá, toda bagunçada, mas tem jeito. Como a gente identifica as nossas emoções e como a gente lida da melhor forma com elas? A importância da inteligência emocional. Comece explicando para a gente, por favor. Boa. Primeiro quero agradecer, o seu convite, de a gente fazer essa live, fazer esse workshop, sobre um assunto tão importante, principalmente num momento que a gente vive tão delicado. A inteligência emocional é algo que com certeza, vai complementar e vai desenvolver as pessoas, porque a gente vive também num mundo hoje muito complexo, um mundo muito volátil, incerto e também ambíguo, que é o mundo VUCA. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Foi feito um estudo, sabe, Ju, das habilidades do profissional de futuro. E a inteligência emocional é uma das 10 habilidades do profissional de futuro, onde entra o processo de adaptabilidade e flexibilidade. As outras são soluções de problemas complexos, pensamento analítico e inovação, pensamento crítico e análise, num trabalho de foco e clareza mental. Num trabalho de adaptabilidade e flexibilidade, a gente tem a inteligência emocional, que nós vamos abordar hoje, criatividade, originalidade e iniciativa, resiliência, Ju. Resiliência, quem que não precisa de resiliência com essa pandemia, Nossa, tem tudo a ver com inteligência emocional. Tolerância ao estresse e também flexibilidade cognitiva, que a pessoa não seja tão fechada. E tem mais 3, que é a resolução de problemas, a liderança e influência social, e também o aprendizado e as estratégias de aprendizagem. Tá? Tudo isso, Ju, olha só que legal, ele é contemplado no programa Mindfulness Design, onde a gente tem 5 módulos. A gente tem tolerância ao estresse, que é para trabalhar mais saúde, vitalidade, energia, disposição. Aí a gente fala de alimentação, a gente fala de sono, de atividade física, de hábitos. O inteligência emocional, que nós vamos abordar hoje, certo? O intentional life, que é para você ter uma vida com mais significado, com mais intenção, com propósito, e gerando um plano de ação para você gerar essa realização pessoal e profissional. O foco e a performance sustentável, são habilidades, para você performar mais, e a mente criativa e intuitiva. Ju, nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional, tá? E aí, ele é um módulo que compreende 7 workshops. E no workshop de hoje, nós vamos fazer um apanhado de tudo e também buscando aquilo que você solicitou sobre a questão das emoções e também as finanças, inteligência emocional com inteligência financeira, qual é o link que a gente pode fazer com ambas, Então, vamos começar.
que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós vamos como se conscientizar dos seus momentos de instabilidade emocional, foi o que você falou ali na minha apresentação. Quem não já teve uma instabilidade emocional e para compensar isso, acabou perdendo o controle emocional, gastando mais que devia, né? E a maioria dos problemas de instabilidade, digamos assim, financeira, é relacionado ao emocional, né? E também vamos ver como aprimorar as suas finanças. Quem não quer aprimorar suas finanças, na verdade, melhorar o processo que você tem com o dinheiro, com os gastos, né? Focar também na abundância, na prosperidade, na riqueza. Tudo isso tem a ver com o emocional. Então, eu queria que você que está nos acompanhando aí, eu queria que você escrevesse no seu caderninho, como a Ju falou, papel e caneta na mão, anotar o que você espera do nosso treinamento de hoje. E aí eu vou começar, inclusive, com a Ju, porque a Ju, ela vai também fazer aqui com a gente um processo de participação e você participa em casa. É como se eu estivesse fazendo um processo com ela e com vocês, e ela vai servir de um exemplo, onde eu consigo também personalizar e direcionar o trabalho de forma mais focada. Eu queria saber de você, Ju, o que você espera de hoje, desse nosso treinamento? Olha, diante de tudo que a gente está passando, né, das emoções, que a gente... Primeiro, identificar as emoções. Como a gente consegue identificar as emoções? Todas as emoções são importantes, correto? Porque a felicidade, a raiva, o medo, a incerteza, a alegria, tudo faz parte do processo, é a nossa vida, né? Infelizmente, nem tudo acontece como a gente quer. Então, a gente precisa ter essas frustrações, precisa ter essas tristezas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Aí, como a gente usa as emoções a nosso favor. Perfeito. Muito bom. Maravilha. Então, assim, ó, qual o percentual das suas emoções, pessoal que está assistindo em casa e também você, Ju, você considera que são produtivas, que são positivas na sua vida, né? Se você fosse pegar, eu tive consciência ali das minhas emoções, 10 emoções, né? Essas 10, quanto por cento elas são positivas? Ou produtivas, né? Que você faz alguma coisa, que você realiza, que elas te servem para desenvolver algo. Quanto por cento, Ju? Mais ou menos, na tua vida. Tanto as negativas quanto as positivas? Porque se a gente consegue catalogar uma, o que sobra na outra por exemplo, eu sou 60% positivo e 40% negativo. Fechou 100. Eu tenho trabalhado bastante, então eu posso dizer que isso, né? Acho que 60% positivo. Tá, então 40%. É um trabalho diário. Isso, maravilha. Bem, então a gente precisa catalogar primeiro, sabe, Ju, o que é emoção, o que é sentimento e o que é comportamento. Você consegue diferenciar emoção de sentimento? A maioria das pessoas pensa que é a mesma coisa, é um pouquinho diferente. Eu acho também, não sei. Estou aqui para ouvir. A emoção é algo mais primário, tá? É uma resposta química, neural. E ela estabelece um padrão de comportamento diferente. Então, a emoção ela vai interferir no nosso comportamento. Mas a gente tem o sentimento. O sentimento ele tem origem na emoção e são desencadeados por ela. Então, é como se fosse uma releitura daquela emoção, entendeu? Pode ser ódio, pode ser raiva, pode ser amor. E aí eu vou gerar um sentimento, que é uma reinterpretação daquela emoção mais primária. E esse sentimento vai gerar uma ação, vai gerar um comportamento. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é mexer porque assim, não tem como a gente mexer na emoção. A emoção ela é biológica, todo mundo sente emoção. O que eu posso fazer é reinterpretar essa emoção, é eu direcionar essa emoção para um sentimento benéfico que me faça gerar um comportamento, no caso hoje aqui, de desenvolvimento financeiro, para que eu tenha melhor controle financeiro, para que eu tenha mais abundância, para que eu
tenha talvez mais controle nos gastos, né? Porque muitos dos gastos são feitos emocionalmente e depois a pessoa só vai justificar racionalmente, mas ela já tomou aquela decisão emocionalmente. Então, só para a gente entender isso, entendeu bem, Ju? Emoção, sentimento, comportamento? Sim. Uhum. Maravilha. Então, olha só. Alguns sentimentos, tá, podem gerar comportamentos improdutivos, por exemplo, desânimo, frustração, que você falou, como lidar com a frustração, não é verdade? Ansiedade, inveja, ódio, tristeza, pessimismo, medo. Ao mesmo tempo, tá, que eu posso gerar o desânimo, eu posso gerar entusiasmo. Frustração, eu posso gerar confiança. Ansiedade, eu posso gerar mais presença, estar mais presente. Inveja, eu posso gerar admiração. Ódio, eu posso gerar ali um processo de desenvolvimento de um trabalho mais intenso, né? Canalizar aquela energia para o trabalho, produção. Tristeza, alegria. Vitimismo, responsabilidade. Medo, coragem. Tu viu que são sempre os opostos, mas muito semelhantes. O oposto de medo, coragem, né? Então, olha só que coisa fantástica, se eu conseguisse identificar isso, né, e substituir um sentimento negativo que não me faz gerar resultados bons, por um outro sentimento positivo que me faz agir e fazer as coisas acontecerem. Isso seria muito bom, né? Seria. E aí a pergunta é, como? Tá. Então, vamos pegar na raiz. Eu gosto de ir lá na raiz da coisa, lá na causa, né? O que seria um comportamento instintivo para você? Instintivo? Uhum. Diretamente ligado às emoções mesmo, o que eu estou sentindo. E meu coração. E geralmente, quando a gente fala de instintivo, a gente fala de sobrevivência, né? Nosso instinto mais primário é a sobrevivência. É um instinto primário do ser humano, que a gente vê isso também nos animais. Um instinto muito primitivo é o da sobrevivência. E os animais, eles olham muito pela questão da sobrevivência e da reprodução. São dois instintos muito primários, né? A reprodução e a sobrevivência. Então, quando a gente fala de comportamento instintivo, a gente está falando um pouco mais de sobrevivência, tá? O instinto comportamental é relacionado às emoções. Perfeito? Conseguimos fazer esse gancho, né? Quando a gente fala de um comportamento racional, né, a gente está falando mais de um comportamento mais assertivo, mais lógico, na verdade, mais sobre a ótica de um pensamento analítico, né? A gente consegue analisar 2 mais 2 igual a 4, né? Bem racional, né? E tem um outro comportamento, Ju, que você deve conhecer bem também, aquele comportamento intuitivo. A gente tem uma sacada, né? Tem uns insights e nem sabe explicar direito. Então, é como se a gente tivesse esses 3 comportamentos. O emocional, okay? O intuitivo e o racional, né? E o emocional, ele está correlacionado com essa questão comportamental instintiva. Eu ajo sem pensar, eu ajo no automático. E, geralmente, né, o nosso cérebro, ele foi projetado para desenvolver isso automaticamente pela sobrevivência, tá? Agora, eu queria saber, Ju, qual o percentual, se você fosse catalogar, que a sua vida foi por essas 3 áreas aqui, pelo emocional, pelo intuitivo e pelo racional. Quanto que você conseguiria catalogar? Ai. Acho que um pouco de cada, não sei. Um pouco, depende da situação, né? Às vezes eu queria falar sobre isso porque é do pensamento. Às vezes a gente sabe que não é para fazer uma coisa, mas parece que tem uma vozinha ali que manda a gente fazer, sabe? Assim, ou até, eu nem preciso de nada, nem preciso comprar nada, mas comprei. Uhum. A gente sabe o correto, a gente sabe que não precisa, mas vai no impulso. A impulsividade, quem sabe?
esteja em alta? Se a gente for pegar bem a raiz disso, às vezes a gente quer compensar uma carência emocional, entendeu? Ah, ótimo. Ju, através de uma coisa que não vai alimentar, isso eu já vou falar na sequência sobre como alimentar cada veículo, físico, emocional, mental. Aqui a gente viu como a gente pode substituir um sentimento por um outro muito semelhante, só que ao invés de negativo, positivo. A outra reflexão que a gente viu é que existe um comportamento instintivo que eu simplesmente vou lá e compro sem pensar pela questão instintiva de sobrevivência. Eu estou me protegendo de alguma forma, mas que não é eficaz. Isso pode dar um problema muito grande lá na frente, financeiro. E agora, né, a gente está vendo mais ou menos que eu posso me comportar dessa forma instintiva, de uma forma mais racional, mais lógica, e de uma terceira forma intuitiva, que eu não vou ver hoje com você, porque a gente não vai ter tempo. A gente pode ver isso mais lá na frente, um comportamento mais intuitivo. Hoje, a gente pode fazer uma reflexão do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do planeta, com a seguinte frase: demora 15 anos para você criar uma reputação e 5 minutos para você destruí-la. Como que você interpreta essa frase, Ju? Vamos dar uma agitada nessa questão emocional, instintiva, né? O cara levou uma vida inteira ali para fazer um trabalho legal e aí o cara faz lá uma burrada, estraga com todo o seu trabalho de anos e anos e anos, né? Eu diria das pessoas, né? O julgamento, as crenças. Todo mundo erra, a gente tem que ter consciência disso. Mas é forte essa questão de a pessoa. O nosso pensamento é mais negativo, acredito. Então a gente sempre vai botar o dedo onde não deu certo, ao invés de agradecer ou de estar feliz com aquilo, conquistar, com o que a gente conquistou, né? Tem duas coisas que eu queria abordar. Uma coisa é a raiva, a outra coisa é a ansiedade. Como que você lida com essas duas emoções, que elas aparentemente que elas são negativas, e a pessoa com raiva ou com ansiedade, ela pode ter um desequilíbrio, ir lá e tascar o cartão e estourar o limite, tem a pessoa porque ela está ansiosa, né, ou ela está com raiva. Mas como que você lida com esses dois sentimentos, Ju? E o pessoal de casa aí vai escrevendo, como é que eu lido com a raiva, né? Como é que eu lido com a ansiedade? Eu estou aqui para saber. Eu quero saber. Mas geralmente, qual é a tendência da Ju? Não é só a Ju, é o ser humano. Isso. Como que o ser humano age? A gente peca pelas emoções, nesse sentido, assim. Depois ver o que aconteceu, principalmente na questão financeira, né? Que eu acho que é isso que a gente quer abordar aqui. Eu acho que a emoção é o que faz ladeira abaixo, assim, essa coisa de não pensar. Tem uma metáfora que, assim, existe uma pedra gigantesca, tá? E ela está sendo segurada, assim, só com um dedinho, assim, Ju, ó, entendeu? Eu não preciso fazer força nenhuma. Mas se eu deixo ela rolar um pouquinho, ela começa a descer ladeira abaixo e ninguém a segura. É isso que acontece com as nossas emoções. Se a gente não consegue interceptar na hora, ela toma força e fica muito difícil a gente controlar depois, na verdade. Tá. Então, é um processo. E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui. O que está por trás dos nossos deslizes financeiros? Queria que você falasse, focasse nesse quesito. Tá. Então, é assim, a pessoa, assim, principalmente o brasileiro, né, ele não teve uma educação financeira. A gente não aprende na escola educação financeira, né? E fora isso, às vezes tem muito crédito, tem muita facilidade, a pessoa às vezes compra no cartão, não sente aquele dinheiro saindo, então ela vai se endividando, e a gente tem no país juros altíssimos, né? O Brasil é o país campeão de juros. E aquilo vira uma coisa estratosférica, porque aquela dívida vai aumentando, fica impagável. Às vezes a pessoa não tem consciência nisso. Outra coisa, a pessoa aqui no Brasil, né, existe aquele sonho, eu quero comprar minha casa própria. Beleza.
Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá nos Estados Unidos o cara quer fazer o seu primeiro 1 milhão. É outra mentalidade, entendeu? E o cara compra uma casa financiada e paga 300%. Ele compra uma casa de 500 mil e paga 1.500.000. Então, ele não tem consciência dessa questão financeira de comprar uma casa, por exemplo, num leilão, ou de comprar uma casa fazendo consórcio, de ter um pouquinho mais de paciência, entendeu? E comprar aquela casa ali, por exemplo, talvez parcelada, ou pegar um dinheiro emprestado e comprar aquilo com um deságio de 30% e tal. Mas o ideal mesmo é a pessoa, às vezes, morar de aluguel, certo? Economizar uma grana e comprar aquela casa, sabe, à vista. Porque quando a pessoa vai ver depois de 10, 20 anos, né, a casa que ele vai comprar à vista, outra coisa, a pessoa ela não tem essa... Por que dá tão certo a questão da aposentadoria automática, né, o INSS e tal? As pessoas elas não têm essa conduta também de pensar a longo prazo, 20 anos, 30 anos, fazer uma estratégia de gerar uma renda passiva, né? Então, são várias coisas que a pessoa precisa para desenvolver esse equilíbrio financeiro, que tem tudo a ver com a educação na base. Geralmente, a gente aprende muito com os pais, né? Se os pais são investidores, se eles estão no mercado, se eles... Agora, se os pais, eles são mais, assim, digamos assim, empregados, né? Tu vai no almoço ouvir outra conversa, né? Quando que eu vou pegar férias? Quando que eu vou receber o 13º? Se os pais são investidores, eles já vão falar assim, nossa, quanto que eu vou mandar para a Suíça esse ano, entendeu? Então, já é um outro mindset, né? E o pessoal que quer se aprofundar nessa questão mais técnica, eu recomendo 3 livros financeiros. O primeiro, Pai Rico, Pai Pobre. O segundo, O Homem Mais Rico da Babilônia. E o terceiro é um livro chamado sobre mindset. Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esses 3 livros, eu poderia indicar outros, né? Até o último eu fiz uma substituição para que ficasse mais para iniciante, entendeu? Mas a nossa abordagem aqui, a questão emocional, né? Às vezes a pessoa tem um problema emocional e ela pode querer resolver esse problema emocional através do financeiro, que é o mental, é o raciocínio. Então, nós vamos ver isso hoje, sabe, Ju? A gente resolve o problema físico com a mesma equação de onda física. A gente resolve o problema emocional com a mesma equação emocional. Eu já vou explicar o que é. A gente resolve o problema mental, de raciocínio, com o mesmo comprimento de onda racional. Entendeu isso? Aquela frasezinha que todo mundo fala, eu mereço. E aí assim, vai. Isso pode ser uma autossabotagem, porque eu lembro de uma propaganda que eu acho que era do Fusion, tá? E o Fusion dizia assim, porque você merece. E aí a pessoa assim, pensa assim, nossa, eu trabalho tanto, eu trabalho 8 horas, eu mereço me dar um carro desse. E aí vai e compra financiado, né? Não se compra nada financiado. Mas tudo bem, né? É o jeito que o brasileiro tem de comprar um carro melhor. Ele vai lá e paga 80% a mais pelo carro, ele compra um e paga 2, beleza, tudo bem. E aí ele acha que gerou uma recompensa para ele, mas ele se endivida todo financeiramente, primeiro já pagando 2 carros, ao invés de 1. Só com aquela questão, não, eu me mereço, ou pela necessidade de aprovação, né? O status quo, o que os vizinhos vão achar e tal e tal. Então, você tem que trabalhar isso, esses bloqueios emocionais. Tem pessoas que vivem muito para os outros, né? Compram aquilo que não precisam para mostrar para as pessoas aquilo que ela não é, com o dinheiro que ela não tem. Olha que loucura isso, né? É totalmente insano, né? Mas é a natureza humana. Mas eu quero voltar aqui para o programa, tá? Porque nós vamos trabalhar disso de uma forma mais abrangente. Olha só como que as pessoas lidam, né, Ju? Quando elas têm raiva e quando elas têm ansiedade. Geralmente, ou a pessoa explode, a pessoa está com raiva, ansiedade, ela foi esculachada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu rejeitada, enfim, ela vai lá e bate na mesa e pá, e aquilo pode gerar uma briga, pode gerar ali um conflito, ela pode ser mandada embora, ou ela implode. E quem implodir, ela diz, não, eu vou engolir esse sapo, e isso também não é saudável, porque aparentemente funciona de forma racional.
Só que aquilo pode dar um problema lá na frente. A pessoa pode ter um câncer, uma cirrose. Você sabe que a maioria dos problemas de saúde são emocionais, né? Isso quem está falando é a medicina. A medicina fala isso hoje. A pessoa que não é saudável emocionalmente, ela vai ter problema de saúde. É fato, não é minha teoria. Então, o que acontece? Ou a pessoa luta ou ela fica doente. Ou a pessoa controla, né, ali, ou ela deixa passar. Né? São essas coisas que a gente aprende desde pequeno com os nossos pais, né, na escola e tal. Bem, isso é um existe o certo e o errado? Existe o certo e o errado? O que eu devo fazer? Não, falar na hora ou engolir o sapo? O que eu vou sugerir hoje é uma terceira opção, porque nenhum dos dois é saudável. Nem eu explodir, nem eu implodir. Não é nem eu engolir o sapo e nem ir para a luta. Nenhum dos dois é saudável. Então, eu vou despertar em vocês qual seria essa terceira opção. Porque os dois, Ju, é parte de um sistema patriarcal, de um sistema repressor, de um sistema antissensorial, um sistema que a gente vive hoje muito, um sistema completamente repressor. Então, eu vou trazer sobre uma ótica mais aqui matriarcal, uma ótica mais sensorial e também mais desrepressora. Sabe, quando o seu filho ele faz alguma coisa errada, ao invés de eu puni-lo e fazer ele pagar um castigo, ele pagar uma multa, ele ser reprimido e aquilo pode gerar um trauma, eu vou conversar com ele, eu vou lá e vou dar um abraço nele, filhinho, eu sei que você fez uma coisa que o papai não gostou, mas deixa eu conversar com você, o porquê disso, as consequências disso. Papai te perdoa, tá tudo bem, mas não faz mais isso, porque isso pode dar problema pra gente. Beleza, tamo junto, vamos fazer isso então? Vamos, papai, beleza, papai vai te dar um sorvetinho, então, só pela tua compreensão. E aí você ganha a criança ali pelo amor, entendeu? De uma forma mais sensível, entendeu isso, Ju? E não no chicote, né? Mais na cenourinha, mais na recompensa. Se você fizer certinho, você tem o amor do papai. Se você fizer errado, o papai vai ficar meio triste, não vai te dar muita atenção, mas o papai te ama. O papai te ama do fundo do coração. Pegou a diferença? Tá, show de bola. Então, Ju, qual seria a solução ideal? Uau! Pergunta de 1 milhão. Emocional. E agora, o que eu faço com esse problema? Essa é a pergunta de 1 milhão de reais. Qual seria a solução? Então, nenhum dos dois funcionam. Então, qual seria a saída? Ó, a saída está aqui, Ju. Ó. Não sei se dá para você ler, mas é eu canalizar o meu emocional para produzir algo. Então, vamos entender isso, essa questão de canalizar. Ao invés de eu estar carente emocional, ao invés de eu ir no shopping e gastar lá 10 mil reais com bolsa, sapato, vestido e um monte de coisa que eu não preciso, eu vou pegar essa energia que aparentemente não é boa e vou canalizar ela para uma coisa que me beneficie, uma coisa que construa algo que eu quero para o meu futuro. Tá? Porque a energia ela não vai desaparecer. Sim, mas aí a pessoa tem consciência para isso? Como que a gente cria essa consciência? Ai, ao invés de eu ir para o shopping ou gastar, eu vou canalizar para outra coisa. Como a gente ter consciência disso? Tudo é treinável. Então, você que está ouvindo isso, você vai começar a observar as suas emoções e observar os comportamentos que advieram dessas emoções, que temos os sentimentos. Vale anotar? Vale aquele bloquinho de... Vale anotar. É um processo de auto-observação, de autoestudo. Por isso que é mindfulness. O que é o mindfulness? É a atenção plena. Eu preciso estar atento às minhas emoções, porque a maioria delas também são inconscientes, Ju. A maioria das pessoas nem consegue perceber as emoções que estão sentindo. E emoções vão gerar pensamentos, né? E pensamentos vão gerar emoções. É um loop. Às vezes a pessoa não consegue sair desse loop. Porque é extremamente doido isso, né? Porque uma emoção gera um pensamento e um pensamento gera uma emoção e eu fico preso nesse loop e não consigo sair. A não ser que eu interrompa esse loop tendo a consciência e mudando a polaridade do meu sentimento,
e canalizando, porque energia, tudo é energia, tudo é energia. E se eu canalizo essa energia para uma ação, eu estou pegando aquilo que estava tão me prejudicando, poderia gerar uma úlcera, Ju, que poderia gerar um gasto terrível no meu cartão de crédito no shopping, e não iria funcionar. Eu vou lá e canalizo aquela energia para uma coisa boa. Que coisa boa que pode ser essa? Uma vez, Ju, eu vi uma entrevista de uma freira, e era da Globo. A entrevistadora falou assim, nossa, você deve ter muito amor no coração para construir tantas igrejas, tantos orfanatos, tantos asilos, tantas escolas. Ela falou assim, não, minha querida, eu não tenho amor, não. Eu tenho raiva, eu tenho muita raiva. A entrevistadora ficou meio assim, perdida, o que eu faço agora? Ou seja, ela fez? Ela canalizou aquela raiva que ela tinha para construir hospitais, orfanatos, escolas. Está começando a entender uma coisa que aparentemente pode ser ruim, mas que se canalizada, Ju, se canalizada pode gerar coisas incríveis. Pode gerar coisas incríveis. O querer mudar a situação, né? Quando a gente quer mudar a situação, a usar a raiva para nesse sentido, assim, não quero mais que isso aconteça. Só de raiva, né? Eu vou escrever um livro. Você já tem um livro, Ju? Não, ainda. Ainda, né? É isso aí. Então, só de raiva. Tu sabe que nos Estados Unidos, um livro ele é como se fosse um cartão de visita, né? A pessoa não é ninguém sem um livro. A gente tem que olhar essa visão também, né? A gente vive num mundo globalizado. Então, é uma certa autoridade, um livro, né? Agora, olha só aqui, Ju. Tu consegue ver uma represa aí na tela? Tem um aglomerado de água aqui represada e aqui tem um paredão, uma represa. Será que o conceito anterior é aplicável a uma represa? Eu tenho uma grande energia represada de água e tenho um paredão aqui represando essa água. Você acha que esse conceito que a gente veio falando até agora poderia ser aplicado nessa represa de água? E como que seria? Não saberia dizer. Para mim, a água vai desmontar toda a represa, transbordar. Aplicar. Se tiver uma rachadurinha, ela vai aumentando aquela história e acontece aquele caso de Brumadinho, lembra? Né? Aquela represa estourou. Então, agora, se eu fizer ali um duto e aquela água passar com força, e eu fizer ali, é o princípio da hidroelétrica. A água passa com força, gera uma ventoinha, aquilo gera energia, distribui energia para uma cidade inteira. Então, uma represa, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, depende de como que eu uso essa energia, não é verdade? Pegou o conceito? Assim são as nossas emoções, Ju. Elas podem ser boas, elas podem fazer com que eu gaste desproporcionalmente às minhas receitas, ou eu posso usar essa mesma energia para ajudar as pessoas, para contribuir, para fazer exercício físico, para cuidar mais da minha saúde, para cuidar mais do meu relacionamento afetivo, familiar. Posso também trabalhar mais para ganhar mais, para daí sim fazer um gasto de forma absolutamente plausível e não de forma apoiada. Outro exemplo aqui. A energia nuclear, Ju, ela é boa ou ela é ruim? Boa. Boa, mas ela também pode ser ruim. Lembra de Hiroshima? Claro. Né? Eles fazem aquilo na arma. Né? Depende, como você falou, depende de como que eu vou usar. A energia nuclear, ela é considerada uma energia clean até, olha só. Só que tem que saber usar aquilo, né? Não é todo país que tem lá a permissão, tem todo um processo, né? Porque ela tem um perigo também. E assim são as emoções, elas podem ser uma bomba nuclear, Ju, ou se canalizada pode trazer alegria, paz, tranquilidade, prosperidade. Exato. Quando eu falei que era boa, no sentido que o exemplo até que você usou, né, da raiva, de canalizar para outra situação, né? Então a gente pode enxergar dessa forma que tudo pode ser bom, até as energias negativas, a gente sabendo o caminho. Tudo é bom.
Você tem que saber pegar essa energia, você tem que transformar ela na medida que você precisa e canalizar ela para aquilo que você deseja que ela seja canalizada. Então, é um exercício, né? Uma certa maestria. Ninguém aprende isso na escola, né? E você está aprendendo agora aqui. Então, tudo é um hábito. Você tem que colocar em prática e você vai ter que treinar, repetir, até virar um hábito. O hábito. Porque as emoções vêm de tudo. Por exemplo, começou o dia, já fui trabalhar, né? Ou já peguei o carro para ir trabalhar. Aí já tive um problema no trânsito, já atrasou, já não cheguei no horário certo. Aí o problema com o chefe, problema com o colega, sabe? É um acúmulo, nosso dia a dia é um acúmulo de emoções, né? Aí como lidar com elas? E aí a questão financeira é, no final do dia, de tanto problema, preciso de um presentinho, porque meu dia foi muito difícil. Esse acúmulo de emoções do dia a dia. Eu posso resolver isso de forma muito rápida, entendeu? Com você agora sendo bem assertivo. Primeira coisa, boas relações humanas. Quando a gente se relaciona bem com as pessoas, a gente tende a ter maior controle emocional, tá? Principalmente afetivo e familiar. Assim, ó, faça de tudo para ter uma boa relação afetiva também com os colegas de trabalho, entendeu? Isso ajuda muito na hora de você não explodir nem implodir, que nenhum dos dois são bons, tá? Segundo, dormir bem. Terceiro, fazer atividade física. Quarto, aprender a respirar, porque a respiração ela está conectada no nosso cérebro com o coração. Quando eu respiro mais devagar, o que acontece com o meu coração? Ele bate mais devagar. E quando eu respiro mais devagar, eu saio do sistema simpático, que é um sistema de fuga e de luta, e vou para o sistema parasimpático, que é um sistema de relax, de tranquilidade, de serenidade, de prazer. Como que eu altero do simpático para o parasimpático? Respiração, uma respiração mais profunda, mais completa, mais serena, mais tranquila. Outra, meditação. Meditação funciona muito, porque tu estabiliza as emoções, estabiliza a mente e assume uma outra dimensão que é a intuição, muito mais rica, profunda e transformadora. Mas olha só, eu preciso de ferramentas para trabalhar o meu emocional e o meu mental. Porque senão eu sento para meditar, por isso que o yoga é tão bom, porque o yoga vai trabalhar as emoções e vai trabalhar também os pensamentos, né? Foco e respiração, vai trabalhar essa questão de trabalhar. E aí eu poderia dar muitas ferramentas, entendeu? Alimentação, que eu abordo, inclusive, no módulo tolerância ao estresse. Mas aqui a gente não está fazendo prevenção, isso aqui é tudo prevenção. Aqui eu estou indo na lata, estou pegando um sistema biológico do ser humano, que é muito mais instintivo. A gente se diz homo sapiens, né, viu? A gente é muito mais emocional do que racional. Muito mais. Então, Ju, olha só, vamos entender isso aqui. Modos de comportamento do ser humano. A gente pode ser reativo. Reativo é emocional, é explodir. Verdade? E isso faz parte do nosso cérebro reptiliano, o cérebro mais antigo da humanidade, que é a sobrevivência. Eu tenho que me proteger. Ou eu posso ser mais racional. Racional, sabe? Tá, agora eu estou sendo racional. Então eu vou engolir o sapo. Não, eu não vou tomar nenhuma atitude, vou deixar quieto. Mas isso pode ter um problema de saúde. A conta não vem agora, mas vem lá na frente. Conta cheia. E o que eu estou sugerindo hoje aqui é totalmente contra-intuitivo. É um processo de canalizar a energia. Você vai canalizar a energia e você vai gerar uma das habilidades do profissional de futuro, que é a adaptabilidade. Quando você consegue se adaptar à situação, vamos supor, você vai lá e bate o carro. Bum! Tá todo mundo nervoso, todo mundo querendo achar de quem é a culpa,
e preocupado quanto que vai gastar, franquia, sinistro, se machucou, e você vai lá de forma muito tranquila, muito serena, tranquiliza a pessoa, não, o carro tem seguro, a gente vai resolver isso numa boa, machucou, tá tudo bem, mostrando só o fato de você mostrar serenidade, você já tranquiliza todo mundo. E você está no comando. Quem está favorável não está no comando nenhum. O comando é aquele que está sereno, tranquilo, confiante, que sabe o que está fazendo, entendeu? Então, esse é só um exemplo de como que você começa a governar com as emoções suas e também dos outros. Porque mas vale depois entrar em um lugar e dar um grito, né? Vale extravasar depois. Aí você vai estar ativando o teu instintivo, né? Que é a tua reação. Porque assim, ao invés de você reagir ao que te acontece, Ju, você vai começar a agir e deixar com que o mundo reaja às tuas ações. É mudar de protagonista, de ser o protagonista e não mais a vítima, não mais o mero personagem, mas agora eu sou o protagonista, eu comando as minhas emoções. Se eu comando as minhas emoções, eu comando também as emoções das outras pessoas. Perfeito. Então é importante essa questão da empatia. Quando a gente fala de empatia, né, é eu me colocar no lugar da outra pessoa. É eu sentir o que a outra pessoa está sentindo. Olha que profundo isso. É eu pensar com a cabeça do outro. Tá, então agora eu consigo me comunicar melhor com ela, porque eu já sei das necessidades dela, do problema dela. Então, a empatia é muito importante na inteligência emocional, muito importante, né? Quem trabalha com vendas, por exemplo, a empatia é fundamental, né? Para você saber exatamente a necessidade do cliente, enfim, do paciente, para oferecer exatamente aquilo que ela precisa, né? Agora, a questão aqui é outra, né? A questão, assim, como que eu, né, tenho lá o meu dinheirinho, posso não desperdiçar esse dinheiro por falta de inteligência emocional, fazendo uma compra que às vezes eu nem precisava só para suprir uma carência emocional, não é verdade? Boa. Então, olha só. Lembrando que a gente tem aqui um programa completo, né, que a gente vai trabalhar várias dimensões. O tolerância e o estresse, eu vou trabalhar essa questão das prevenções, trabalhar ali hábito, porque tudo é hábito. Às vezes, comprar sem necessidade é um hábito. Já pensou nisso? Uhum. A pessoa, às vezes, foi condicionada pelos pais, que eram assim, tinham, às vezes, um descontrole, ou tinham ali uma falta de controle emocional, financeiro, e aí consumiam muito, e às vezes o cara tem esse hábito também. Então, eu tenho que perceber e substituir um hábito que não é bom, que é gastar descontroladamente, por um hábito melhor do que esse. Substituir um hábito melhor. Que hábito melhor que poderia ser esse? Qualquer coisa, desde que você coloque esse hábito no lugar desse. Poderia ser, por exemplo, investir no mercado de ações. Poxa, mas eu não tenho nenhuma experiência nem nada. Tá, mas então estuda um pouquinho sobre isso. Ou então você pode ir para uma academia, fazer exercício físico, praticar yoga, fazer meditação, fazer respiração. Ao invés de compulsivamente agora, eu vou fazer meditação. Então, aquilo vai autocuidado, né? Hã? O autocuidado, né? Começar a investir em si. Porque daí você supre aquelas necessidades. E eu estou falando só de física, tá? Olha só. Vamos falar agora sobre isso que você falou. Como eu me adapto, tá? Como eu me adapto ao invés de controlar. Então, eu criei aqui uma estrutura com 8 passos, tá? Depois, eu iria demorar algum tempo, engasgou aqui, para passar esses 8 passos. Então, eu vou mandar para vocês, depois vocês podem ver isso de forma bem clara, olha só. É todo um processo para eu gerar uma reprogramação, para eu desenvolver um novo hábito, para eu aprender a identificar as emoções, coordenar e fazer essa canalização. Inclusive, um dos passos, Ju, é a respiração. Ao invés de você estar perdida numa situação, você controlar as emoções através da respiração. E por isso tem um programa incrível aqui nosso, do Mulher e Vida, com João Noronha,
focado na respiração. Incrível como tudo faz sentido, assim. Mica, o nosso tempo, infelizmente, eu chamo de Mica, mas é Mike. Mas é que a gente já... O meu Instagram e o meu YouTube, tá? Como é que funciona? A gente tem esses programas onde a gente pode ofertar, fazer uma condição especial para os telespectadores, né? Vários programas. Mas você pode ter muito desses conteúdos também no meu Instagram, que é o Mike, M-I-K-E, underline Freta, né? E o YouTube, Mike Freta, tá? Lá você tem muito conteúdo assim. Instagram já está aqui rolando. Mandar perguntas, falar com ele, manda um direct. Que é isso, assim. Infelizmente, a gente não consegue abordar tudo, né? Mas é de muita importância o assunto, a gente saber os gatilhos das emoções. E a ideia era essa. Mostrar que tudo é possível. Eu vou te pedir mais 3 minutinhos para a gente finalizar, para a gente entender bem. Vamos lá. Então, olha só, como que a gente, através de uma alimentação mindful, onde eu vou alimentar tudo que eu preciso para desenvolver uma vida mais saudável. Então, a gente tem o nosso... Isso aqui faz parte daquele outro módulo que eu falei para você, o tolerância ao estresse. E eu vou pegar um pedacinho dessa sessão aqui de nutrição. Tá? Olha só, como que eu alimento o meu corpo físico? Qual que é a sua tendência, né? Como você chega, como que você... Geralmente, a gente come o que está na nossa frente, né? Geralmente, a gente usa a sigla GAS, que é gordura, açúcar e sal, que não é nada nutritivo. Então, a gente tem uma tendência a comer muita porcaria, uma tendência, a não ser que a gente faça uma reeducação alimentar e comece a comer de forma mais saudável. A questão é, o corpo físico, né, Ju? Eu vou me alimentar com comida física, né? Uma maçã, uma banana, um feijão, um arroz, né? Uma salada, físico, né? Agora, como que eu alimento o meu corpo emocional? Desculpa, faz a pergunta novamente. Eu tenho o meu corpo físico, né? Aí eu vou alimentar o meu corpo físico com alimento físico. Agora eu tenho o meu corpo emocional. Eu estou, assim, carente emocionalmente. Não adianta eu pegar um pote de sorvete, né? E querer suprir essa necessidade emocional com aquele pote de sorvete. Ou não adianta eu ir lá no shopping e gastar 10 mil reais, que não vai também suprir aquela minha carência emocional. Então, como que eu alimento o meu emocional? Se eu alimento meu corpo físico com a mesma frequência de onda que a comida física, como que eu vou alimentar as minhas emoções? Com o mesmo comprimento de onda do emocional. E aí? Então, por isso que eu falei das boas relações. Lembra que eu falei das boas relações? Quando a gente tem um amigo, a gente tem uma família, a gente tem uma pessoa com quem a gente possa confiar. Então, eu vou alimentar o meu emocional com isso. Pegou isso? Então, se você tem uma boa relação emocional com a sua família, com seus amigos, com o seu cônjuge, provavelmente você não vai sair descascando o cartão aí por qualquer lugar. Você não vai ter esses gastos desnecessários, porque o teu emocional está suprido. Mesmo que você tenha sido esculachada pelo seu chefe hoje no trabalho, você fala assim, nossa, mas o meu emocional, isso não me abala, né? E aí a gente tem o mental. Como é que a gente vai agora alimentar o nosso mental? Exercícios, respirando, mudando o pensamento. O mesmo comprimento de onda. A questão, o que eu vou fazer? Eu vou ler os livros, eu vou assistir aqui o canal da Ju, eu vou fazer uma consultoria, eu vou fazer um mentoring, eu vou fazer um coach, eu vou... Mas, geralmente, as pessoas, o que elas fazem? Elas alimentam a mente com uma série de porcaria. Elas vão ver novela. Aqui, como é que, geralmente, as pessoas alimentam o seu emocional? Elas, geralmente, alimentam o seu emocional com sentimentos ruins. As pessoas focam muito nas emoções ruins. É uma fofoca lá, uma briga. Sabe aquela pessoa que tem que estar sempre, parece que brigando e discutindo, parece que ela é viciada em gerar cortisol.
Porque esse estresse gera cortisol, né? E a gente está falando aqui justamente do contrário, de gerar dopamina, de gerar serotonina. Então, a gente deu várias ferramentas aqui, né? Agora, tem mais um para finalizar, que é o intuicional. Como que eu alimento o meu intuicional, Ju? Como você acha que dá para alimentar a intuição? Da mesma forma. De que forma que seria essa? Estando em equilíbrio com tudo, né? Bom, uma das ferramentas que eu mais gosto e eu ensino há mais de 20 anos é a meditação. Meditação vai atuar incrivelmente no seu intuicional. Mas aqui, não sei se você consegue ver, tem uma cachoeira, sabe? Sabe quando você está trancada em casa, você quer viajar, você quer ir para a praia, quer ir para o campo, e aí quando você chega lá, naquela paisagem, você fica assim, né? Sem fazer nada, só curtindo, né? Aquele ócio criativo, sabe? De não querer fazer nada. Então, curtir aquilo alimenta muito o nosso intuicional. Pegou isso? E também os hobbies. Quando a gente faz o que a gente gosta, né? Por exemplo, você deve gostar muito de pintura, né? De escrever, de balé, do meu balé. De balé, entendeu? Então, o balé enche a tua essência, aquilo alimenta o teu intuicional. A saúde mental. Um pouquinho acima da saúde mental. Saúde mental, ela é muito abrangente, né? A gente poderia falar de saúde mental e tolerância ao estresse, onde eu vou alimentar, onde eu vou cuidar. No sentido de fazer bem, assim, de fazer bem. A saúde mental tá muito a ver com a minha prevenção, de eu fazer atividade física, sabe, de trabalhar tudo isso. A intuição, ela é um pouquinho mais abrangente, sabe? Vou dar um outro exemplo. Quando você contribui com alguém, quando você ajuda alguém, essa questão o altruísmo é uma coisa que nos impacta tanto que não só você faz bem, mas você faz bem para outra pessoa que recebeu, mas se tiver alguém vendo, a pessoa olhando aquilo, ela fala assim, que coisa linda, aquilo ali alimentou a minha essência, sabe? Você participar de uma campanha ali solidária, né, de você ajudar alguém, sabe? Aquilo também alimenta o seu intuicional. Então, aqui a gente teria esse ciclo aqui, ó. Tem o físico, o mental, o intuicional e o emocional. E um alimenta o outro. Por isso que você falou nesse equilíbrio, entendeu? Então, a gente tem que dar atenção para todas as áreas da vida, Ju, para o emocional, para o físico, para o mental e para o intuicional. Você vai alimentar tudo isso, você vai ter saúde, você vai ter realização, você vai conquistar o seu objetivo. Então, é isso. Esse é o programa completo, ó, de inteligência emocional. Hoje a gente viu um pouco de consciência emocional, que é para eu identificar as minhas emoções, né? Vou passar daí lá os passos. Temos a autoconfiança, resiliência com propósito, concretamento e gestão da pressão, boas relações humanas e gestão de conflitos, e, por último, a reprogramação comportamental. Ju, quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui no seu canal, muito feliz, tá? De conhecerem o meu trabalho junto com você também, que eu gosto muito, tá? E quero desejar a você um sucesso, um crescimento exponencial. Você realizar essas coisas aí do fundo do meu coração. Obrigada, Mike Freta. Olha, foi um prazer. Que bom dividir tanta informação de qualidade. Obrigada. Lembrando que o Instagram, Mike Freta, está aqui para vocês. É só entrar em contato e aí ele tira todas as dúvidas. Obrigada mais uma vez.